O Homem do Céu, capítulo 16. Deus derrama seu tremendo poder. Mesmo em dores que levem à morte, se constante não voltes atrás. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Vinde, ouvi todos vós, que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Salmo 66, versos 10 a 12 e 16. Eu estava quase terminando de cumprir a sentença de 4 anos quando a situação piorou e acabei enfiado em uma cela minúscula. Tinha certeza de que seria condenado à morte. Certa manhã, um guarda se aproximou e me levou para uma sessão de interrogatório aberta, programada para durar o dia todo. Quando ele chegou, eu tinha acabado o meu momento de oração e estava louvando o Senhor de todo o coração. O guarda viu a alegria em meu rosto e perguntou: "O que você sonhou esta noite que o deixou tão feliz?" Continuei cantando. Ele me interrompeu: "Não fique tão feliz. Hoje você vai enfrentar uma situação muito difícil e não estará cantando no fim do dia." Conferiu minhas algemas e me empurrou para a sala de interrogatório. 8 oficiais esperavam por mim, assentados. Sobre uma mesa vi uma coleção de instrumentos de tortura. Deus já retirara do meu coração todo traço de medo, então examinei tudo com cuidado, sem nenhuma angústia. Assentei-me em uma cadeira. Um juiz falou: "Esta é sua última oportunidade, Tem o poder para condená-lo a mais 15 ou 20 anos se você se recusar a cooperar e a admitir seus crimes." Olhei para ele, mas não falei nada. O segundo líder do comando do DSP da comarca falou: De acordo com o seu dossiê, você teve muito contato com o criminoso Chu Yungze. Vocês dois interagiram com estrangeiros para tramar contra nosso governo. Esses fatos são suficientes para condená-lo à morte, se quisermos. Mas agora queremos que você confesse que cometeu esses crimes. Diga quem são os principais líderes do grupo de Chu. Se disser os nomes, seremos benevolentes com você. Caso contrário, você se arrependerá amargamente. Nesse instante fiquei com muita ira. Coloquei-me de pé e levantei as mãos algemadas. Em voz alta, declarei: "Não diga mais nada. Estou pronto para ser condenado à morte. Não vou responder. Pode fazer o que quiser comigo." Depois de falar, assentei-me de novo. Bem no fundo do coração eu dizia: "Senhor Jesus, mesmo que eles me matem, eu continuarei amando o Senhor." Todos na sala ficaram atônitos. Um juiz experiente do governo da província interpôs: "Certo, sabemos que você é um cristão sincero, mas o governo está disposto a ajudar. Não pretendemos matá-lo. Não fique tão nervoso. Apenas ouça as perguntas. Volte hoje para sua cela. Daqui a alguns dias você pode nos dar a resposta." De volta ao meu chão úmido e solitário cantei: "Ó Senhor, não sei o que o amanhã me reserva, mas prefiro morrer por ti, pois sei que me escolheste e me chamaste para te amar e obedecer." Alguns dias depois, por volta das 9 horas da manhã, o diretor da prisão foi até minha cela pessoalmente. Fiquei surpreso quando ele falou: "Arrume suas coisas e prepare-se para deixar esta cela." "Por quê?" perguntei. "Vamos mandá-lo de volta à prisão original, em sua comarca. Você vai ser julgado de novo", respondeu ele. Fui levado até Nanyang em um carro da polícia. Meu cobertor, minhas roupas, a Bíblia e tudo mais que eu possuía neste mundo foi comigo. Transportaram-me algemado e me mandaram assentar no banco traseiro, com um guarda armado de cada lado.
Era fim de tarde quando chegamos a Nanyang. Fazia quase 4 anos que eu não via minha cidade. Em vez de me levarem para a prisão, eles me conduziram a um grande pátio. Vi uma placa no local, Departamento de Segurança Pública da Prefeitura. Os guardas soltaram as algemas e permitiram que eu lavasse as mãos e o rosto. Levaram-me até uma sala luxuosa. Umas 10 pessoas esperavam por mim. O chefe do DSP, o diretor do Departamento de Assuntos Religiosos, representantes do Partido Comunista local e líderes da Igreja dos Três Poderes. O chefe do DSP falou: Yun, achamos que você já sabe que a sua situação é muito delicada. Então não vamos repetir as acusações. Segundo a lei, poderíamos condená-lo a uma sentença mais longa, mas deduzimos que você é obstinado demais e não vai mudar seu comportamento. Depois de muitos debates entre os vários departamentos, resolvemos mandá-lo para casa. O Espírito Santo me fez lembrar de sua palavra: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. João 19, verso 11. Os oficiais prosseguiram: temos algumas condições com as quais você deve concordar antes de o liberarmos. Primeiro, durante 2 anos será destituído de todos os direitos políticos. Não há como fugir à vergonha de ter sido preso político. Segundo, durante 2 anos ficará sob supervisão atenta da polícia. Terceiro, relatará mensalmente suas atividades ao DSP. Quarto, não tem permissão para sair de sua vila. Não pode ir pregar em lugar nenhum. Se alguém for à sua casa, informará às autoridades. Se não fizer isso, será severamente punido. Quinto, você tem de se filiar à Igreja Patriótica dos Três Poderes, que é reconhecida e autorizada pelo governo. Leram os 5 pontos e me pediram para assinar um documento concordando com as condições. Com educação respondi: caros líderes respeitáveis, não posso obedecer a uma das condições, a de número 5. Não posso e não me filiarei à Igreja dos Três Poderes. Ela é uma organização política nacional. Estou destituído dos direitos políticos, então também não me qualifico para participar da Igreja dos Três Poderes. Eles acharam meu argumento razoável. Não sabiam o que responder, então me advertiram: Yun, sabemos que você é como um cachorro que sempre volta ao próprio vômito. Estamos cientes de que é difícil para você mudar seu comportamento. Por mais que você pense que é esperto, se continuar a incitar seus seguidores contra a política religiosa da nossa nação, acabará sofrendo as consequências pelo resto da vida. Descobri que já haviam comprado uma passagem de ônibus para eu voltar à minha vila. Era o último ônibus daquela noite. Mandaram um carro me levar à estação. Meu coração explodia de alegria e gratidão. Era 25 de janeiro de 1988. 4 anos depois do dia em que eu fora levado de volta a Nanyang, no carro da polícia, algemado de forma dolorosa à barra de ferro, com o meu sangue espalhado por toda parte. Fazia também 4 anos que eu havia começado o jejum que durara 74 dias. Fui, finalmente, liberto da cadeia. Pouco antes da meia-noite, eu estava perto da minha vila. Percorri o caminho escuro e gelado até minha casa. Estava empolgado e nervoso ao mesmo tempo. Sabia que minha família havia sofrido muito durante minha ausência. Segui apressado pelo caminho estreito. Passei por uma fila de casas e vi a fumaça saindo das chaminés. O fogo lá dentro protegia os lares do ar congelado do inverno. Ao avistar minha casa, fiz uma pausa, desfrutando do momento. Era como um sonho. Tenha passado por tantas experiências nos últimos 4 anos, e Deus permanecera fiel. Havia sofrido torturas horríveis, e Deus permanecera fiel. Fora arrastado diante de juízes e tribunais, e Deus permanecera fiel. Sentira fome, sede e desmaiara de exaustão, e Deus permanecera fiel. Através de tudo, Deus sempre foi fiel e amoroso. Nunca me deixou, nem me abandonou. A graça dele foi sempre suficiente, e ele providenciou tudo de que precisei. Eu não sofri na prisão por Jesus, não. Eu estava com ele e experimentei sua presença, alegria e paz verdadeiras a cada dia. Os que sofrem
não são os que estão presos por causa de Jesus, mas aqueles que nunca desfrutam da intimidade da presença de Deus. De certa forma, apesar de estar livre, eu achava difícil deixar a prisão. Em meu íntimo, a comunhão espiritual com meus companheiros cristãos havia sido muito doce e profunda. Formamos laços bem fortes. Sentimos-nos uns aos outros em amor. Compartilhamos toda a nossa vida. No mundo exterior, todos vivem ocupados e têm muitas coisas a fazer. A maioria dos relacionamentos é apenas superficial. Minha família não me esperava. Tinha uma ideia quanto à época em que eu deveria ser solto, mas não haviam recebido nenhuma notificação das autoridades. Encontrei a porta da minha casa fechada. Bati e minha preciosa esposa Deling, com a expressão completamente atônita, abriu a porta e me deixou entrar. Isaac, meu garotinho, já estava dormindo. Deling acordou-o e juntos olharam para mim com os olhos arregalados, tentando acreditar que era eu mesmo, não sonho nem visão. Isaac tinha 4 anos e nós nunca tínhamos nos visto. Ele agarrou-se à mãe e disse: "Quem é ele?" "Não é meu pai." "Quem é ele?" Isso partiu meu coração. Nos dias seguintes, porém, ele foi aprendendo a gostar de mim e nos aproximamos um pouco mais. Nós nos ajoelhamos e agradecemos a Deus por ele nos ter reunido. Depois eu e Deling nos abraçamos, rimos e choramos durante a noite toda, enquanto contávamos as histórias das lutas que enfrentamos e comentávamos sobre a bondade de Deus conosco. Quando cheguei, a minha mãe não estava em casa. Tinha ido a Nanyang para tentar descobrir quando eu seria liberado. As autoridades a ignoraram e não responderam a nenhuma das perguntas que ela fez. Na segunda noite, depois que fui solto, ela voltou, desanimada e com o coração partido. Dá para imaginar a alegria indescritível que ela sentiu quando viu que eu já estava em casa. Certa noite, 3 dias depois que fui solto, tive um sonho estranho, mas soube imediatamente que era do Senhor. Sonhei que uma multidão de cristãos corria atrás de mim. Eu carregava uma luz brilhante do tamanho de um ovo. As pessoas tentavam tomar a luz de mim, então eu quis escondê-la, mas ela continuava brilhando através da minha roupa. Por mais que eu tentasse escapar, todo mundo ficava correndo atrás de mim. Acordei com a camisa encharcada de suor. Chamei minha esposa e disse: "Precisamos orar." Tive um sonho assustador. Contei os detalhes e Deling falou: "O Senhor está nos dizendo que é difícil demais esconder você dos crentes. Quando descobrirem que você está aqui, eles virão para vê-lo e as autoridades vão prender a todos. Foi por isso que soltaram você, para usá-lo como isca. Os crentes virão e as autoridades cairão sobre eles como ave de rapina." O sonho começou a se tornar realidade. 2 semanas depois que voltei para casa, houve um grande encontro do Congresso Popular e do DSP. Na reunião, declararam que havia liberdade religiosa total na China. Criticaram as igrejas domésticas e anunciaram que eu estava sob observação cuidadosa do governo local. Informaram aos delegados as 5 condições impostas para minha libertação. Tentaram me envergonhar durante a reunião. Certo dia, vários colaboradores importantes foram à minha casa antes do amanhecer para me levarem a uma reunião especial da liderança. Meu coração queimava com o Espírito Santo. Oramos pelo avivamento. Muitos jovens choravam diante do Senhor. Todos voltamos a dedicar a vida aos propósitos de Deus. O fogo do Espírito Santo ardia em minha comarca, Nanyang. Muitos milagres e milhares de conversões aconteceram em pouco tempo. Então o fogo se espalhou para outros lugares. Minha liberdade era limitada por causa da vigilância cerrada. Tinha de pedir permissão para sair da vila. Todo mês era obrigado a ir ao Departamento de Segurança Pública local e relatar minhas atividades. Para mim, era um espinho na carne. Certo dia, orei: "Senhor, tu disseste a Pedro que devemos obedecer a Deus e não aos homens. Então, de agora em diante, não vou mais prestar contas ao governo. Obedecerei apenas a ti." Imediatamente, o Senhor falou ao meu coração: "Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos." 1 Pedro 2, versos 13 e 15.
Assim, nos primeiros 2 anos, fiz tudo que me mandaram e todos os meses me apresentei ao DSP. Aproveitei todas as oportunidades para compartilhar a palavra de Deus com os oficiais. Nunca contei onde havia pregado o Evangelho. Contava as revelações que o Senhor me fizera em sua palavra naquele mês. Em março de 1988, soubemos que havia Bíblias disponíveis no sul da China, na cidade de Guangzhou. Os cristãos estrangeiros que as levaram cruzaram a fronteira de Hong Kong. Ouvi falar também sobre um pastor americano que morava em Hong Kong e amava a China de todo o coração. Ele falava chinês fluentemente e até pregava em nossa língua. Quando minha esposa ficou sabendo desse pastor, incentivou-me a ir a Guangzhou, visitá-lo e conseguir algumas Bíblias para nossa igreja. Ela me disse para não me preocupar com as autoridades, pois arrumaria uma desculpa para o meu afastamento da vila. Enfrentei a viagem de trem que durava 30 horas. Assim fiquei conhecendo o irmão americano. Ele compartilhou seu amor pela China e declarou que estava disposto a sacrificar a própria vida pelo povo chinês. Essa experiência mexeu comigo. Essa foi a primeira vez que tive contato com crentes ocidentais. Eles começaram a separar para mim várias sacolas com Bíblias e precisávamos muito delas nas igrejas domésticas. A partir dessa época, passamos a receber alguns estrangeiros em nosso meio. Gostávamos da companhia deles e ficávamos gratos pelas Bíblias e outros materiais que levavam. Mas às vezes tínhamos dificuldade para hospedá-los. Por exemplo, sempre nos levantávamos às 5 da manhã para nossa reunião de oração. Depois de orar e tomar café, trabalhávamos diligentemente pelo Senhor até meia-noite. As igrejas domésticas gostavam de ouvir mensagens longas da palavra de Deus. Os pregadores chineses falavam com poder, sem fazer pausas durante várias horas. Então havia um intervalo para a refeição e continuavam por mais algumas horas. Esse padrão se repetia dia após dia. Descobrimos que alguns dos nossos visitantes estrangeiros só falavam por 45 minutos e depois não tinha mais o que dizer. Por isso, pedimos que só os que conseguissem ensinar por pelo menos 2 horas fossem nos visitar. O ano de 1989 foi um marco para as igrejas domésticas. No dia 4 de junho aconteceu o massacre na Praça Tiananmen, Praça da Paz Celestial. Esse episódio mudou o coração de muita gente, deixou o comunismo desacreditado aos olhos de milhões de pessoas e levou-as a procurarem a verdade espiritual. Passamos então a agir em conjunto para colher os frutos. Nesse ano, o poder do Espírito Santo explodiu por toda a China, de muitas formas. Poucos se dispunham a se unir ao Partido Comunista, enquanto cada vez mais gente queria entrar para a Igreja Cristã. Desde 1978, o contingente cristão era formado, em sua maioria, por fazendeiros idosos. Em 1989, porém, muitos estudantes universitários e funcionários do governo começaram a seguir a Cristo. Até mesmo comunistas experientes voltaram as costas à ideologia vazia de Marx e decidiram aceitar Jesus. Também em minha vila, o evangelho prosperou imensamente. Vários membros do Partido Comunista se afastaram do partido, creram em Jesus, foram batizados e passaram a pregar o evangelho. Pecadores encontraram salvação e doentes foram curados. O poder do evangelho tornou-se assunto comum entre os habitantes da vila. Todos pareciam cativados pelo poder tremendo e a realidade de Deus. Até vizinhos que zombavam da minha esposa enquanto eu estava preso se arrependeram e se tornaram crentes fiéis. Arrependeram-se profundamente da forma como haviam perseguido minha família. Na noite em que fui preso, em 1983, eu havia gritado: "Sou um homem do céu, moro na Vila do Evangelho." Isso virou realidade. Pela graça de Deus, nossa vila tornou-se de fato numa Vila do Evangelho. As autoridades sabiam que muitos estavam se convertendo e que grandes milagres aconteciam, mas preferiram permanecer nos postos policiais em vez de perseguir as igrejas domésticas. Temiam tocar em nós porque reconheciam que havia um grande poder em ação. Tinham ciência de que uma oposição ao povo de Deus seria tolice e seria algo perigoso. Nossos colaboradores nunca estudaram em seminários, mas estavam verdadeiramente cheios do Espírito Santo.
Sempre que pregavam o evangelho, as pessoas ficavam maravilhadas com o que eles ensinavam, e o nome de Jesus era divulgado. Ao verem, sabendo quem eram, homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Atos 4, verso 13. Os líderes cristãos viviam tão ocupados que não tinham tempo nem para se alimentar direito, nem para ficar com a família. Em toda parte havia um chamado da Macedônia para irmos pregar o evangelho. Foi um tempo maravilhoso quando apenas tentávamos acompanhar a Deus e produzir uma colheita enquanto ainda era dia. Certa ocasião, fui convidado para dirigir reuniões especiais em Yenzhou, na província de Zhejiang. Houve grandes milagres. Cegos voltaram a ver, surdos ouviam e coxos andavam. Pessoas com uma necessidade urgente de Deus nos cercavam. Chegavam a tocar em minhas roupas, na esperança de receber cura do Senhor. Por fim, precisei de 6 ou 7 colaboradores mais fortes fisicamente para me tirar do meio da multidão e me ajudar a sair da reunião. Na província de Anhui, mais de 2.000 pessoas se reuniram. Havia no local 4 homens que eram considerados possessos de demônios. Todos que os conheciam atestavam isso. Eles foram levados à frente enquanto eu pregava. Fazia vários anos que ninguém conseguia controlá-los. Médicos e especialistas haviam tentado curá-los, mas eles pioravam cada vez mais. Um deles era um verdadeiro flagelo para a igreja. Havia tentado assassinar o pastor várias vezes e exigia que ele se curvasse e adorasse os demônios que estavam em seu interior. Era considerado perigoso e, quando piorava, a polícia o mantinha algemado. Os crentes vinham orando por ele havia algum tempo, mas ainda não tinham visto resultados. Oramos em nome de Jesus por esses 4 infelizes e 3 deles foram libertos no mesmo instante. Mas justamente o que tinha o espírito assassino começou a lutar. Continuamos orando com fervor pela libertação dele até às 4 horas da madrugada. Porém, ele prosseguia com maldições e ameaças. O que ele mais queria era me matar. Os poderes das trevas que estavam dentro dele me insultavam. Você diz que tem poder sobre os demônios, mas não consegue me expulsar. Aqui é minha casa e não vou a lugar nenhum. Durante várias horas usamos todas as técnicas que conhecíamos. Fizemos muitos tipos de orações, mas nada funcionou. Por fim, desistimos por pura frustração. Nós nos assentamos e dissemos a Deus: Senhor, não podemos fazer nada. De repente, enquanto estávamos assentados, nos sentindo derrotados, o Espírito de Deus desceu sobre nós e o possesso começou a tremer incontrolavelmente. Levantamos-nos de um salto e impusemos as mãos sobre o homem. Dessa vez os demônios o deixaram na mesma hora. Aprendemos uma lição naquela manhã. Quando chegamos ao fim das nossas forças, não estamos derrotados, mas apenas começando a penetrar nos recursos infinitos do Senhor. É na hora da fraqueza que somos fortes em Deus. Nesse período, as pessoas sentiam uma fome exagerada de Deus. É difícil descrever essa situação. Só quem já experimentou sabe o que é. Em algumas reuniões, o poder de Deus foi derramado com tanta intensidade que o Espírito Santo já convencia as pessoas do pecado enquanto estas se dirigiam para a reunião. Elas se ajoelhavam no caminho e se arrependiam ali mesmo. As necessidades eram tão grandes que não sabíamos o que fazer. O irmão Zhang Hongliang e seus colaboradores perguntavam: o que faremos? Todo mundo está nos convidando para realizar reuniões de cura e de salvação. Estamos ficando sobrecarregados. Um dia, ouvi uma voz me dizer com toda clareza: vá para o deserto e ore. Você tem de orar antes de pregar. Ore primeiro e pregue depois. Nessa época, muitos líderes sentiram um peso para iniciar o treinamento dos novos convertidos. Nosso foco tinha sido o evangelismo, mas decidimos não apenas ganhar algumas, mas também alimentá-las e acompanhar o crescimento dos discípulos do Senhor. Em abril de 1989, começamos programas intensos de treinamento. Os seminários funcionavam dentro de cavernas abertas, nas encostas das montanhas. Quando Deus começa a agir, o melhor que temos a fazer é acompanhar o seu mover. Todos os planos humanos se tornam inúteis e sem valor, e somos carregados
como um guarda-chuva no meio de um furacão. Pouco depois de sair da cadeia, cumpri a promessa de visitar os pais do falecido irmão Huang. Fazia 3 anos e meio que ele se convertera e fora executado. Eles ainda aguardavam a carta de sangue do filho. Eu disse a eles: o corpo do seu filho morreu, mas o espírito dele está vivo no céu com Jesus. As palavras que ele escreveu com sangue também vivem. Vim aqui hoje para falar sobre o último pedido do seu filho. Ele disse que vocês precisam acreditar em Jesus. O pai e a mãe de Huang eram membros do Partido Comunista, gente da alta sociedade. Vi que o Espírito Santo estava agindo, mas eles sabiam que pagariam um alto preço se viessem a se tornar cristãos. Conversamos durante algumas horas e depois eles enfiaram dinheiro em meu bolso e me agradeceram pela visita. Retirei o dinheiro, coloquei-o na bandeja de chá e em seguida lhes falei: não quero o dinheiro de vocês, quero sua alma. Agora, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, eu ordeno que vocês se ajoelhem e o aceitem como Salvador. Imediatamente, os pais de Huang caíram de joelhos e, em lágrimas, confessaram seus pecados diante de Deus. Até hoje, eles seguem fielmente o Senhor.